O que vai te impedir de viajar tá aqui, é na cabeça. Você vai deixar esse medo te paralisar ou você vai se jogar pelo mundo? E acreditem, gente, você pode viajar com o dinheiro que está na sua conta hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Leandro Mariani, para quem não me conhece, eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo desde 2019. Eu tô gravando esse vídeo diretamente de Nova York para vocês. E esse canal é para quem gosta ou quem quer se tornar nômade digital, quem quer aprender a viajar barato, quem quer fazer um período sabático ou intercâmbio acessível, enfim, tem conteúdo para todos os tipos desse mundo de viagem. Então vem comigo para conquistar sua liberdade geográfica. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito importante, que é o que é um período sabático e quanto ele pode custar. Quais são os valores que permitem a pessoa conseguir conquistar esse tempo aí pelo mundo. Para começar, eu preciso explicar para vocês o que é um período sabático, que foi justamente como eu comecei a minha viagem, como é que foi o início da minha jornada. Hoje eu sou nômade digital, mas eu fiz uma transição entre o período sabático e essa parte de trabalho no caminho, que são dois estilos de viagem completamente diferentes. Eu trabalhava no Brasil como engenheiro e eu me organizei, me planejei por 3 anos, gente, para fazer uma viagem em que eu não precisasse trabalhar. Só que a única opção que eu tinha era viajar barato, porque eu não sou herdeiro, eu não sou milionário, não tô com dinheiro sobrando, nunca tive, inclusive sempre fui desorganizado financeiramente falando, então por isso que eu levei 3 anos para me planejar. Mas isso só aconteceu porque na época eu não sabia como juntar dinheiro mais rápido, como trabalhar online, como fazer uma renda extra, como me organizar financeiramente, e eu achava que a viagem ela ia ser muito mais cara do que ela realmente é. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas que estão fazendo esse período sabático, que elas imaginam que a viagem é uma viagem cara porque a gente está acostumado com viagem de férias, né? E a viagem de férias normalmente ela é muito cara. Não é difícil você encontrar uma pessoa que passou umas férias na Europa, nos Estados Unidos e gastou 15 mil reais numa semana ou em 15 dias, sabe? E imagina se você colocar isso em um ano de viagem, vai ter que ser uma pessoa com muito dinheiro para poder sustentar esse estilo de viagem. Só que a vida na estrada, né, principalmente nesse período sabático, ela é uma vida completamente diferente de uma viagem de férias, e é isso que a gente vai entender aqui hoje, né? Mas basicamente, para a gente poder entender o que é um período sabático, é aquele período que você viaja sem trabalhar. Então eu pedi demissão no meu trabalho e comecei a trabalhar. Foi, gente, a melhor época da minha vida. Eu viajei nesse estilo mais ou menos 1 ano. Eu passei por vários países da Europa, passei pela África, passei pela Ásia, passei pela América, vivenciando esse estilo de viagem, e mesmo passando por países caros e países baratos, foi um teste para perceber que não existe país que não seja... Na verdade, existe um país do mundo que não é possível viajar barato, que é o Butão, porque você tem que pagar uma taxa de $250, varia dependendo da época, por dia, é uma taxa governamental. Mas tirando isso, eu passei, por exemplo, por países como a Islândia no meu período sabático, que é um dos países mais caros do mundo, em que um hotel horrível lá vai custar 200 euros por noite, e eu em um mês inteiro eu gastei 2 mil reais, né? Onde que um país que para você comprar ovo no supermercado, uma caixa com 10 ovos, você vai pagar 30 reais. Então um ônibus você vai pagar 25 reais para fazer um trecho de 10 minutos dentro do ônibus. E eu em um mês eu gastei 2 mil reais, que pode parecer muito de início, né? Mas comparado com os custos do país em si, é extremamente barato. Eu não conheço ninguém que viajou tão barato pela Islândia quanto eu. Se vocês conhecerem, vocês podem me apresentar, me digam aí nos comentários. Mas enfim, eu me juntei, eu me organizei para poder fazer esse período. E esse período, gente, por que ele é muito importante? Quando a gente está vivendo a nossa rotina, a nossa profissão, vamos supor, eu sou engenheiro, né? Formei em engenharia. E a gente começa a ter a tendência de imaginar que a gente tem aquela identidade de engenheiro. E isso acontece com a pessoa que é nutricionista, com a pessoa que é médico, com a pessoa que é advogado, com a pessoa que trabalha com hospitalidade, qualquer coisa. A pessoa pensa, eu só sei fazer isso. Eu pensava, eu só sei ser engenheiro. Mas isso não é verdade. Quando a gente nasce, a gente já nasce com algumas habilidades que elas só são colocadas em prática quando é preciso. E na nossa rotina, na minha rotina de engenheiro, essas habilidades elas estavam escondidas. Habilidades que hoje eu utilizo para trabalhar online, que eu utilizei para me tornar nômade digital. E só foi possível enxergar essas habilidades porque durante o meu sabático, pela primeira vez na minha vida, eu pude experienciar a real liberdade, né? A gente ouve falar que a gente tem liberdade pela Constituição, nós somos seres que temos liberdade, mas a verdade é que a gente tá preso em relacionamentos que não fazem sentido pra gente, a gente tá preso em profissões que a gente não gosta, a gente tá preso em ideias que a sociedade impôs na gente e seguindo por um caminho padrão que todo mundo fala, né? Então, pela primeira vez na minha vida,
vida, no meu período sabático, eu pude experienciar pela primeira vez essa sensação de liberdade de chegar num país completamente diferente e ser quem eu quisesse ser. Claro que com ética, né, gente? Claro, mas eu poderia fazer aquilo que me desse vontade. Eu não tinha que dar satisfação pra ninguém, eu tava vivendo por mim mesmo, sabe? E foi um período muito incrível para explorar essas coisas internas. E por isso que eu recomendo tanto que um período sabático seja feito, né? Você não tem aquele compromisso de acordar e ter que responder um e-mail, e encontrar com pessoas que você não tá a fim de encontrar. Não, aquele momento é o seu momento, sabe? E a gente confunde muito, né? Por que a gente acha que é tão caro um estilo de viagem desse? Porque a gente acha que a gente leva em consideração as viagens de férias. Mas as viagens de férias, gente, não é um período sabático. Por quê? Quando a gente tem férias limitadas, né, férias de 15, de 20 dias, a gente quer fazer tudo correndo, a gente tem pouquíssimo tempo, que a gente já tem que voltar para o nosso trabalho, a gente tem que voltar para os nossos compromissos, então você vai acordar, sair batendo perna o dia inteiro, conhecendo as cidades, visitando todos os pontos turísticos, aquela loucura. Aí a gente também quer nos dar aqueles confortos, né? Nossa, eu trabalhei tanto para conseguir tirar essas férias que eu preciso ficar no melhor hotel, eu preciso ficar comendo nos melhores restaurantes, nos mais caros, né? E aqui a gente não pode confundir com melhores com qualidade, né? Existem muitas coisas de qualidade na estrada, eu sou prova viva disso, com preços acessíveis. E quando a gente tá no período sabático, tem dia que a gente não vai nem querer sair de casa, a gente vai chegar num país e tá cansado, vai querer ficar vendo Netflix, porque é isso que a nossa vida né? Tem dia que a gente tá desanimado, sabe? E não é aquela bateção de perna, não é aquela turistada que a gente faz todos os dias numa viagem de férias. E quando a gente pensa, quando a gente muda essa mentalidade, a gente começa a entender que sim, é possível a gente começar a viajar mais barato. Por quê? Porque na sua rotina você não vai em restaurante caro todo dia. Na sua rotina você não gasta rios de dinheiro com hospedagem cara, com sua moradia. Você não visita milhares de pontos turísticos na sua cidade. E é isso que acontece também no seu período, vai acontecer no seu período sabático. É claro que no início a gente ainda tem aquela empolgação, a gente acha que está de férias, a gente até costuma dar uma estouradinha no orçamento no início, mas depois a gente vai se acostumando. As coisas elas vão ficando mais nos eixos, né? O trilho vai se encaixando. Então você consegue dessa maneira ter uma rotina na estrada com um custo muito barato. E de quanto pode ser esse custo, Leandro? Quanto custa fazer uma viagem longa pelo mundo? Então, pessoal, essa é uma resposta que vai depender. Vai depender das suas escolhas. Se você for escolher, por exemplo, ficar em Airbnbs ou em hotéis privados e etc., você vai ter um custo extremamente maior. Mas você também pode explorar outras coisas para poder reduzir muito esse custo dessa viagem. Eu vou deixar inclusive aqui um link de uma das maneiras melhores que eu já falei, já trouxe um vídeo aqui nesse canal falando sobre o intercâmbio voluntário. Vou deixar no card aqui, que é uma maneira muito legal de você explorar durante o seu sabático para você reduzir os custos, porque os custos principais de uma viagem são hospedagem e alimentação, porque inevitavelmente você precisa comer e dormir todos os dias, né? Então esses custos eles podem representar cerca de 80% de uma viagem. No trabalho voluntário você corta esses custos, ou seja, 80% do custo da sua viagem ele não vai ser mais necessário. E se você for uma pessoa que vai praticar o slow travel, viajar devagar, não vai sair pulando de um país para o outro, você vai gastar muito menos dinheiro com transporte também. Você vai conseguir se conectar com a cultura local de uma maneira que você vai ser apresentado para novos pontos turísticos que não estão nem no Google e que nem tem custo para entrar. Ou então você vai conseguir entender qual que é o dia mais barato de visitar tal atração turística. Você vai conhecer o cara que organiza aquela festa e aquele cara vai colocar você de graça na festa. Isso acontece quando a gente viaja devagar, né? Então se a gente viajar rápido a gente não consegue ter essa noção. Só que a mentalidade financeira ela muda muito também durante uma viagem. Eu antigamente, né, eu pensava assim, nossa, se eu ficar nesse hostel aqui, esse hostel é top, ele custa 6 euros. Esse hostel aqui, ele é muito bom, mas não é tão top quanto o outro e ele custa 5. Só 1 euro de diferença. Nas viagens de férias, o que eu faria? Eu iria para o hostel top, de 6 euros. Só que quando a gente está no período sabático, 1 euro faz muita diferença, porque 1 euro é um almoço que eu vou gastar na Ásia, sabe? O Sudeste Asiático facilmente você encontra, principalmente, por exemplo, norte da Tailândia, Vietnã, esses países, facilmente você encontra uma refeição por 1 euro. Então eu pensava assim, se eu economizar esse 1 euro em 5 hospedagens aqui, são 2 dias a mais de viagem que eu tenho na Ásia. Então eu consigo estender o meu período sabático.
Então, se você fizer isso, se você começar a mudar essa chavinha, você pode começar a reduzir sua viagem para praticamente zero. Eu quero até, eu deixei isso em outro vídeo, mas eu vou deixar aqui também porque é importante. Qual que é o mínimo, né? Com quanto que a gente consegue viajar? Eu tenho uma aluna, que eu vou deixar o áudio dela aqui, ela viajou, eu vou deixar ela contar para vocês. Quando eu vim de viagem, eu vim com 500 euros, né, para passar na imigração. E eu acho que esses 3 meses eu gastei 86 euros apenas com as minhas necessidades, né, particulares. É, e já recuperei esse dinheiro e tenho mais dinheiro, porque eu fiz extra aqui. Gente, ela gastou 87 euros em 3 meses de Alemanha, que é um dos países mais caros também que existem, né? Principalmente com o euro nessa altura. Então você consegue reduzir seu custo, ele consegue ser extremamente barato. Eu gosto de falar que as viagens, elas não são caras por si só. O que é caro são as suas escolhas. Então se você escolher frequentar ambientes caros, hotéis caros, restaurantes caros, a sua viagem ela pode custar rios de dinheiro. Mas se você mudar essa mentalidade, com certeza a sua viagem ela pode ser muito baixa. Então qual que é o custo que você tem para poder viajar? É o que você tem na sua conta bancária. O que você tem, se você não tiver negativo hoje, se você tiver pelo menos qualquer dinheirinho que você tenha, você consegue priorizar isso para poder fazer uma viagem extremamente barata. Principalmente se você escolher países baratos. Existem países baratos, por exemplo, uma região do mundo que é extremamente barata é o Sudeste Asiático. Por lá, igual eu falei, você consegue refeições de 1 euro, você consegue acomodações de 2, 3 euros e acomodações boas, sabe? Não vai ser um hotel com fios egípcios e travesseiro de pena de ganso e enfim, mas você vai dormir confortavelmente. O que uma hospedagem ela precisa te dar? Ela precisa te dar uma boa noite de sono. E você com certeza não vai dormir melhor porque tem uma cômoda do lado com um abajur lindo. Isso não vai fazer diferença na qualidade do seu sono. Então quando a gente tem essa mentalidade, a gente começa a perceber que o mundo ele pode ser muito maior. A gente pode conquistar muitos mais países, visitar muito mais países, conhecer muito mais pessoas, né? Então é isso que eu preciso deixar claro para você. Quem vai escolher eu vejo muitas pessoas assim, eu quero tirar umas férias pro Egito, por exemplo. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai lá no Google www e coloca lá quanto custa viajar pro Egito. E, gente, eu não faço isso. Eu faço assim, quanto eu tenho de dinheiro para esse mês? Se eu tiver 500 reais, a minha viagem pro Egito ela vai custar 500 reais. Se eu tiver 1.000 reais, a minha viagem pro Egito ela vai custar 1.000 reais. Eu escolho o custo da minha viagem. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Esse é um dos erros mais comuns que eu vejo que afastam as pessoas da estrada. E inclusive eu quero deixar um vídeo aqui também que eu coloquei os 5 erros que impedem as pessoas a viver viajando. Esse vídeo está muito legal, vai lá dar uma assistida no final desse vídeo. Mas enfim, quem determina o valor de uma viagem são vocês. Então o que você tiver na sua conta bancária vai ser isso que vai te fazer, te proporcionar a viajar. Faça couchsurfing, faça trabalhos voluntários, pegue carona, eu já peguei carona também. Tudo isso, e a gente tende a pensar, Leandro, é muito perrengue viajar dessa forma. Nossa senhora. Gente, perrengue é você ficar olhando no seu relógio, esperando 6 horas da tarde, porque você tá doido pra sair do seu trabalho. Perrengue é você ficar no trânsito da sua cidade, indo pro seu trabalho que você não gosta. Isso é perrengue. Eu pensava, quando eu estava no meu pré-viagem, né? Eu sempre pensava assim, eu vou fazer um trabalho voluntário durante a minha viagem, ou eu vou fazer um couchsurfing, eu tenho que dar atenção pro anfitrião, eu tenho que conversar. E eu lembro que eu chegava do trabalho tão cansado em casa, tão esgotado fisicamente, mentalmente, e eu parava pra pensar assim, nossa, minha viagem vai começar daqui 3 meses, como é que vai ser? Porque assim, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero deitar na minha cama. Eu pensava assim, vai ser foda, vai ser muito perrengue isso. Só que o que acontece quando a gente está viajando, principalmente no período sabático? O seu contexto muda. Você não está mais estressado ou estressada por conta do trabalho. Você está vivendo uma outra história, uma outra situação. Você está vivendo por você.
porque te faz bem. Então você tá doido ou doida para conhecer novas pessoas, a trocar experiência, a conversar, a entender sobre a cultura local. Então, aquele martírio, né, que acontecia comigo quando eu pensava nisso, ele se tornou um prazer. Então era muito legal, é muito legal, adoro continuar fazendo essas experiências de ter contato com a cultura, de conversar com as pessoas. Então chegar em casa não era aquele negócio que eu só queria minha cama, eu queria lá conversar, eu queria trocar ideia, eu queria entender sobre aquela cultura, sabe? Então o contexto é completamente diferente. Se você for pensar agora, com o seu contexto atual, como é que vai ser uma viagem longa que você vai fazer pelo mundo, isso pode te desanimar. Isso pode te jogar para baixo, isso pode na sua cabeça, isso vai parecer muito impossível, sabe? Só que hoje, todos esses pensamentos que vocês têm hoje, eu tinha antes da minha viagem. E hoje eu olho para trás e vejo que estava tudo na minha cabeça, sabe? Não era real. Aqueles medos, eles não eram reais. Só que infelizmente, medo todos nós temos, mas para muitas pessoas, elas se deixam paralisar por esses medos. Gente, não é por causa de grana, não é por causa de dinheiro, não é porque você vai viajar sozinho, de casal, com cachorro, enfim. Não é nada disso que vai te impedir de viajar. O que vai te impedir de viajar tá aqui, é na cabeça. Você vai deixar esse medo te paralisar ou você vai se jogar pelo mundo? E acreditem, gente, você pode viajar com o dinheiro que está na sua conta hoje. E se você, por exemplo, Leandro, eu tô no negativo, eu tô igual você lá no início, quando você começou a planejar, eu tô no vermelho. Você precisa estudar um pouquinho mais sobre educação financeira, que eu vou deixar até um link aqui, ó, com os 10 passos que eu segui para vocês conseguirem se tornar nômades digitais e etc. Esse vídeo está muito legal. E vou deixar também um outro vídeo com 5 maneiras de trabalhos remotos que você pode praticar para fazer uma rendinha extra e te ajudar a sair do sufoco aí. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês, tá bom? E aí, com o primeiro dinheirinho que vocês fizerem, vocês já podem se jogar por esse mundo e aproveitar esse período que é tão incrível, tão enriquecedor e vai transformar a vida de vocês para sempre. É um caminho sem volta, mas um caminho muito feliz. Não é para todo mundo, tá, gente? Um período sabático. Já deixando claro, porque é um período muito desafiador. Você vai sair da sua zona de conforto. Todos os dias você vai ser desafiado a economizar, a fazer menos do que você estava acostumado a fazer na sua vida antiga, na sua rotina. Mas isso que vai trazer o aprendizado para você, isso que vai trazer o crescimento, isso que vai trazer a mudança de mindset e o seu autoconhecimento, sabe? Por isso que eu acho que ele é tão importante. Então é isso, queria deixar claro para vocês que, resumidamente, o custo é você que monta, é você que decide quanto vai custar o seu período sabático. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, que me ajuda demais. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até mais.